Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente está começando a semana do dia 17 de agosto e o que a gente vai ver, qual é a nossa atividade, qual é o nosso assunto que nós vamos trabalhar essa semana. Então, primeiramente, nós terminamos na semana de 10 de agosto, Era Vargas. Pedi para vocês fazerem uma atividade, vocês vão receber corrigida com algumas observações. Ótimo. Estamos voltando para a questão da história agora geral. O que nós vamos ver em história geral agora? Vocês estão lembrados que nós paramos em história geral justamente na vinda da família real para o Brasil. Então, Napoleão invade Portugal, a família real vem para o Brasil e aí nós vimos, a partir daí de Napoleão Bonaparte, nós trabalhamos a história do Brasil, as modificações da família real, o primeiro reinado, segundo reinado, República Velha e Era Vargas. São fases da história do Brasil importantíssimas. Então, quando nós estudamos a vinda da família real, a gente percebe como a vinda da família real modificou toda uma estrutura política, econômica, social da colônia Brasil. Com a proclamação da independência, nós vimos que, na verdade, nós não temos transformações importantes econômicas e sociais, apenas o Brasil se torna uma nação independente do ponto de vista político, mas econômico totalmente ligado aos interesses da Inglaterra, certo? Vimos depois a abdicação de Dom Pedro I, o período regencial, as características das revoltas, como o período regencial pode ser caracterizado por um período de grandes conflitos e de um perigo de desmembramento, inclusive do Brasil, ou até pior para a elite, né? A camada mais pobre tentando tomar o poder, que seria para a elite um absurdo, né? E vimos o segundo reinado, 50 anos praticamente de segundo reinado. Vimos a questão da substituição da mão de obra, a imigração, o novo rei do Brasil, o café. Vimos a questão da política externa. Qual era a política externa? A questão do Brasil e o imperialismo na bacia da Foz do Rio do Prata, né? A questão principalmente das interferências do Brasil na Argentina e no Uruguai e, consequentemente, a Guerra do Paraguai. Vimos algumas questões diplomáticas em relação à Inglaterra, como a questão Christie, outros problemas diplomáticos, mas acima de tudo entendemos também o problema da industrialização com Barão de Mauá, certo? A partir daí nós vimos todos os antecedentes para a proclamação da República. Joia? Bom, proclamação da República muda o cenário político, temos uma nova Constituição, temos agora eleições diretas, temos um cargo de executivo de presidente eleito pelo voto direto por 4 anos, mas temos essencialmente o voto de cabresto, aquele voto aberto, certo? Aquele voto que garantia, na verdade, o poder dessa elite agrária. Nesse momento ainda temos a elite do café, o café, mesmo com a proclamação da República, continua sendo a base da nossa economia. Inclusive temos o Convênio de Taubaté, importantíssimo porque a elite, os barões de café, continuavam com o poder econômico e agora com o poder político aumentaram, logicamente, a sua, não sei se nós podemos colocar ganância, né? E aí nós temos o Convênio de Taubaté, uma maneira dos cafeicultores garantirem o seu lucro, né? Garantirem não ter perda por excesso de safra, por ter mais produção do que procura, né? Vimos as revoltas desse período,
Vimos a revolta da vacina, vimos a revolta da chibata, vimos a revolta de Canudos, conversamos sobre a coluna Prestes. Então é um período muito intenso e com muita importância em termos de estrutura econômica e social. Porém, a partir da crise que nós temos nos Estados Unidos, uma crise de superprodução em 1929, a gente vê que isso reflete diretamente no Brasil em termos econômicos, porque nós não vamos conseguir vender café para os Estados Unidos, que era o nosso principal comprador, 70% do que produzíamos era vendido para os Estados Unidos, e acima de tudo, os Estados Unidos não vão ter dinheiro para emprestar para os nossos governos comprarem o excedente e manterem o preço do café estável. Bom, aí isso é um problema seríssimo, né? E por todo esse movimento econômico, nós vamos ter uma questão política séria, que é a quebra da política café com leite. Nós vamos ter a formação da Aliança Liberal e nós vamos ter, mesmo com a vitória do Júlio Prestes, São Paulo, usando de todo um traquejo, né, de toda uma manipulação da política, Getúlio Vargas, que era da Aliança Liberal, não conseguiu ganhar as eleições, mas Getúlio, com a ajuda do exército, dá um golpe e sobe ao poder e fica governando, na verdade, 15 anos. Analisamos o governo de Getúlio Vargas pós-férias, retomamos as principais fases, as principais características, analisamos por que é um golpe e não uma revolução e tivemos a preocupação principalmente com o Estado Novo, entender essa questão do intervencionismo, do nacionalismo, da censura com o DIP, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Depois de tudo isso que nós vimos de história do Brasil, a gente vai agora para a história geral. E aí eu vou montar outro vídeo, vou gravar outro vídeo para vocês, falando o que nós vamos ver de história geral nessa semana do dia 17 de agosto e quais são os principais objetivos, tá? Retomo com vocês em outro vídeo.